Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos, pois, alimentar a piedade de nossos leitores, saboreando com eles este manjar do céu, contemplando esta obra-prima do Espírito Santo, o coração de Maria. Será temeridade empreender esta tarefa? A mim, o mínimo dos santos, foi-me dada esta graça de evangelizar as gentes as investigáveis riquezas de Cristo, dizia São Paulo. Uma das mais insondáveis riquezas que nos legou Cristo foi o coração de sua mãe. E se a nós nos fora dado carisma parecido ao do apóstolo, de evangelizarmos toda a profundeza, longitude e latitude, todos os abismos preciosos de amor encerrados no coração de Maria. Um erudito e piedoso autor expressava, ao discorrer sobre o coração da Mãe de Deus, que ambicionava para si poder, como outrora São João Evangelista, na última ceia, sobre o peito do Salvador, reclinar-se também sobre o peito de Maria, para depois de escutar as palpitações do seu coração, conseguir mais facilmente dizer desses segredos de amor. As nossas aspirações vão mais longe neste instante. Quiséramos não somente reclinar a cabeça sobre o coração imaculado de nossa Mãe querida, mas poder estabelecer lá dentro a nossa morada, para que, iluminados nessa luz, virginizados nessa pureza e inflamados nas chamas dessa caridade, tudo o que disséssemos fossem palavras de luz e fogo a brotar da abundância desse coração inefável. Que ela nos acolha nesse recôndito de amor, nos faça aí desaparecer dela, para que afinal seja Maria quem diz de si mesma, através dessas palavras, as riquezas do seu coração. E os nossos leitores coloquem nele a sua mansão, para nessa escola e a essa luz melhor compreenderem esta maravilha do Senhor. Todo o trabalho constará de duas partes. Na primeira diremos dos fundamentos históricos, filosóficos e dogmáticos desta devoção, e assim ficará explicado o que é o coração de Maria. Na segunda, depois de estudada a finalidade e espírito próprio, falaremos da prática e frutos da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Sendo incontestavelmente Fátima para o coração de Maria o que é Parailemonial para o coração de Jesus, além das obras clássicas de Mariologia e vários tratados sobre o coração de Maria, escritos por nomes de autoridade de São João Eudes, Padre João Pinamonte, Benvel, Aguilar e outros, havemos necessariamente de ter presentes e ainda bem as obras principais sobre Fátima, particularmente Jacinta, do Dr. Galamba de Oliveira, Nossa Senhora de Fátima, do Padre Luís Gonzaga da Fonseca, S.J. E era uma senhora mais brilhante que o sol, do Padre João M. de Mache, I.M.C. Para melhor compreendermos o que o próprio coração de Maria nos diz de si e o que de nós deseja. Por isso, demos por título a este livro O Coração de Maria à Luz de Fátima, isto é, o coração de Maria. É essa luz com que a Virgem Santíssima se dignou manifestar-se em Fátima. Assim termina a introdução deste maravilhoso livro do Padre Mariano Pinho, intitulado O Coração Imaculado de Maria à Luz de Fátima. Este livro vai nos ensinar
é perceber melhor o que é o Imaculado Coração de Maria. Quando comecei a ler as Memórias da Irmã Lúcia e a perceber melhor o que foram as aparições de Nossa Senhora em Fátima, este nome, Coração Imaculado de Maria, e os pedidos de Nossa Senhora e de Nosso Senhor para que fizesse reparação pelas ofensas feitas ao Coração Imaculado de Maria. Assim como foi pedido também para que fosse consagrada a França ao Sacratíssimo Coração de Jesus. Tão simples, era tão simples de ser feito. E, no entanto, o rei de França não fez. E, passados 100 anos, explodia na França uma revolução muito sangrenta, a chamada Revolução Francesa, que em muito pouco tempo fez muitas atrocidades. Há quem ache que isso foi o começo da liberdade, mas não pode haver liberdade, verdadeira liberdade, quando se mata os opositores. Há um episódio que aconteceu durante essa tal Revolução da Liberdade, a Revolução Francesa, em que as freiras todas de um convento de várias idades, desde a sua superior até aquelas que estavam ainda por professar os votos, em que eram noviças ainda, penso eu que havia também algumas delas, foram todas decapitadas, condenadas pelo tribunal que estava a imperar naquela altura, condenadas por não quererem deixar de ser católicas, de serem monjas, de serem freiras. A questão aqui, mesmo diante da morte certa, elas não deixaram, não quiseram se vergar perante aqueles que se achavam deuses dos outros. Penso que, quando eu comecei a saber melhor sobre a Revolução Francesa, percebi melhor porque é que Nosso Senhor pediu tanto que a França fosse consagrada ao Sacratíssimo Coração de Jesus. E talvez cada vez mais percebemos o porquê de depois, em 1917, e através de Lúcia, e não só de Lúcia, também através de Alexandrina de Balazar, outra beata portuguesa, que mais tarde também tinha também esse pedido a fazer ao Papa: consagrai o mundo ao Imaculado Coração de Maria. A Lúcia especificava: consagrai a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. E mesmo depois de muitas cartas, e foram várias, de pedidos a Lúcia, e também deste Padre Mariano Pinho, que está a escrever este livro, e que também por meio dele também foi chegado também um pedido ao Santo Padre naquela altura. Depois acabou por fazer a consagração do mundo inteiro ao Imaculado Coração de Maria. Mas a questão é, será que vai-nos acontecer ou está-nos a acontecer o que aconteceu na França? Estamos a viver um tempo muito, muito diferente do habitual. E eu penso que, ao conhecer melhor o Coração Imaculado de Maria, podemos conhecer melhor Maria. E só vamos a Jesus por meio de Maria. Por isso, o coração de Jesus e o coração de Maria estão entrelaçados nestes últimos tempos em que vivemos. Depois dos pedidos feitos pelo Sacratíssimo Coração de Jesus, eis que agora o nosso século é pelo Coração Imaculado de Maria. Que possamos cada vez mais aprender melhor o que é esta devoção. E mesmo que aqueles que nos altos cargos não façam, que sejamos nós, como for naquela altura aconteceu, mesmo não sendo os reis a fazer de França
o que foi pedido para eles fazerem. E o que foi feito depois pelo Luís XVI já foi um bocado tarde. Mas nessa altura também pessoas, mesmo aqui em Portugal, fizeram a consagração ao Sacratíssimo Coração de Jesus. E eu sei também que foi feita, nessa altura também, depois, em meados do século XX, também aqui pelos bispos em Fátima, a consagração ao Imaculado Coração de Maria, a pedido e com a ajuda do Padre Mariano Pinho. O Padre Mariano Pinho era o diretor espiritual da Beata Alexandrina de Balazar. E por isso ele está aqui a escrever este livro e eu partilho convosco para aprendermos mais sobre o Imaculado Coração de Maria, para que possamos fazer o desagravo, a reparação que tanto Nossa Senhora e Nosso Senhor pediu a Lúcia e também a Alexandrina de Balazar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.